Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Vamos dar continuidade à nossa aula passada, onde a gente viu esse processo da saída da zona de conforto. A gente sai daquela zona onde que nós estamos pensando que estamos seguros e somos empurrados pela força da serpente. Essa força da serpente, ela chega até nós, nos joga numa zona de medo, que é onde nós vamos passar a ser conscientes das situações de nossa vida. Para isso, cada pessoa tem a sua idade para sair da zona de conforto, que é a idade do Jardim do Éden, e passa então para essa zona do medo, empurrado por essa força da serpente chamada força Satã. Ela pode ser negativa para nós, então ela se chama força Satã. Mas aquele que trabalha essa força em si, se prepara, ele consegue tirar o bem dessa força, daí da sabedoria, vem da Shekinah, nesse lado positivo dela. Ela pode ser considerada um daimon, Satã, aquilo que é mal, aquilo que é a força destruidora, que destrói tanto a nossa vida física, no nosso corpo físico, e pode destruir também o nosso espiritual, que é o nosso ego, essa força que está nos destruindo dia a dia, que faz a gente ficar preso nesse domo, nessa gaiola adâmica, e a gente busca então ficar ali preso no ter, ser e poder, que é o nosso egoísmo. Quando a gente sai disso, a gente começa a buscar, a gente sobe de nível e vai buscar então o conhecimento, vai ter aí recebendo a sabedoria e entendendo as coisas, e você vai subindo então de níveis, vai um dia sair da zona aí do medo, passa por essa zona do aprendizado e tende a ser então aquele homem que é o superconsciente, que é o onisciente. Um dia vamos ser onisciente, ou seja, buscar um pouco mais do nosso lado espiritual, dessa centelha divina que somos nós, recordarmos mais daquilo que nós éramos quando nós saímos lá do sagrado. Nós somos parte daquele homem primordial, aquele homem chamado o homem Adam Kadmon, que é essa natureza nossa, essa força nossa que nós temos, que perdemos nesse caminhar que nós fizemos, que descemos até esse mundo que nós estamos agora. Nós nos materializamos, nós éramos quânticos, sutil, e viemos parar nesse mundo físico. Esse mundo, essa realidade física, que na verdade é uma ilusão, porque a única realidade que existe é a realidade do pensamento quântico. Lá, quando o Criador é o código-fonte que emana a sua luz em nós, a luz do Criador, ela está jogando aqui nesse mundo e fazendo desse mundo um holograma. E esse é o pensamento do Criador, e ele está vendo que isso é bom. Isso é a criação. Isso são as fases da criação. Então esse homem, ele vai crescendo, vai expandindo a sua consciência e voltando a ser sutil. Aqui os meus rabiscos, vocês já notaram que eu não capricho muito, né? Porque aqui é só para ter uma noção para a gente fazer os nossos comentários, que são aulas bem compactadas, que dá para abrir e nós termos aí 2, 3 horas comentando sobre alguns dos assuntos que a gente já falou aqui, mas são tópicos para que a gente possa estar indo atrás de mais informações e nos ampliando, tá? Esse conhecimento que é passado aqui, ele é para fazer você se despertar, você ir buscar mais informações. Vá então até a nossa universidade, a Universidade X, lá com o professor Akio, e lá você vai encontrar então as informações que tem bem detalhadas sobre o que nós estamos fazendo nesse mundo. Nós somos aqui um holograma e estamos em busca de crescimento, de evolução, de expansão da consciência, em busca de sairmos desse domo. Quanto nós nos ampliamos a nossa consciência, uma consciência elastificada, ela jamais voltará ao que era antes. E essa busca, é isso que nós estamos fazendo nesse mundo, essa caminhada, essa busca de crescimento. Aqui tem um desenho que eu fiz baseado no episódio onde
estava lá um bezerro de ouro contra Moisés. Moisés foi ao monte para receber lá as instruções da Torá. Ele ficou vários dias, 40 dias, e deixou o povo numa situação onde eles estavam perdendo as suas esperanças. E chegou um momento, eles perderam realmente a esperança. E aí surgiu ali dentre eles pessoas que desejavam um líder e lideraram as outras pessoas que também desejavam ter um líder e tinham um líder como Moisés, mas eles achavam que Moisés não ia voltar mais. Então eles começaram a recolher daquele povo que ouro. Eles tinham lá corrente de ouro, anéis. Eles, quando saíram do Egito, eles levaram isso com eles. Então, na caminhada que eles faziam ali no deserto, onde dizia que as suas sandálias não gastavam, as roupas não gastavam, é porque eles tinham muito ouro, Eles tinham bens que eles levaram. E na caminhada que eles faziam no deserto, eles encontravam com mercadores. Então, eles trocavam, esse ouro que eles tinham por mercadorias. Então, por isso que não se desgastava, porque as coisas ali eram trocadas. Ficavam velhas, tinham outras, eles sempre substituíam. Então, isso faz com que esse povo, as suas sandálias, não se desgastem, ou seja, gastou uma, mas ele tem a outra, porque ele tinha bens. E existia dentro desse povo duas pessoas lá, Unos e Umbros, que lideraram essa situação. Eles reuniram, então, ali ouro daquelas pessoas que estavam na caminhada, mas agora eles estavam parados ali no pé do Sinai, esperando que Moisés voltasse, mas Moisés não voltava. Então eles acabaram fundindo esse ouro e fazendo lá um bezerro de ouro. E conta-se a história que esse bezerro falava. É um mito, mas eles contam que falavam. Ou seja, existia para eles ali um momento de adoração para esse bezerro. Porque na consciência, falavam na consciência deles. Na consciência deles, eles ouviam a voz desse bezerro que se tornou para eles um Deus. Tornou para eles ali o líder deles. Por quê? Porque eles tinham a tradição lá do Egito, que lá existia adoração a esses bezerros. Lá existiam esse tipo de adoração. E eles trouxeram isso nessa caminhada pelo deserto. E é por isso que eles fizeram um bezerro de ouro. Eles poderiam ter feito outro tipo de ídolo, mas eles fizeram o bezerro de ouro porque era o que eles tinham como tradição lá na terra deles. Então eles fizeram o bezerro de ouro e na consciência deles, eles ouviam uma voz. Essa voz, então, ela é o quê? É luz concentrada dentro da mente dessas pessoas. Essa luz concentrada era quântica, era a energia que tinha ali, porque tudo é energia. Esse ouro era energia, representa a energia. Eles concentraram isso e deixaram então de ter Moisés como líder e estavam agora tendo como líder esse bezerro de ouro. E quando Moisés chega, vê aquela situação, eles adorando bezerro de ouro, dentro de Moisés surge então aquele ego dele e ele tem o que com isso? Ele tem um ato de ciúme. Porém, é claro que estava errado eles fazerem aquilo, mas todo aquela situação foi provocada então por essas duas pessoas que eram considerados feiticeiros. Eles aproveitaram da situação com aquele povo humilde, fizeram esse bezerro de ouro, dizia que esse bezerro de ouro falava, e eles estavam lá fazendo suas mágicas. Porém, as mágicas desses feiticeiros, entre aspas, eram reais. Por quê? Porque eles estavam usando das energias quânticas concentradas através daquele bezerro de ouro. Então eles eram os criadores dessa tecnologia. Eles eram sábios. Eles eram as pessoas que fizeram aquele bezerro de ouro, conseguiram fazer com que essa energia concentrada penetrasse na mente dessas pessoas e aquilo passou a ser uma realidade para eles. Então, quando a pessoa está na sua verdade relativa, aquilo se torna uma verdade. E para aquele povo estava se tornando uma verdade. Até que Moisés chega então com as duas tábuas e ali acontece toda aquela situação e o povo então fica com o medo da morte. Mas
vamos trazer para os nossos dias isso aqui. Aquele bezerro que falava, que tinha se despertado na mente daqueles dois homens lá, o que aconteceu com ele? Deus deu a ordem para que Moisés matasse aquele povo que estava fazendo o quê? Adorando esse bezerro. Mas também deu uma ordem que moesse esse ouro. Esse ouro foi colocado em água e conta-se que esse povo bebeu essa água com esse pó de ouro para lembrar da sua ingratidão, né, do seu erro, da sua volta ao passado, que eles voltaram e fizeram aquilo que eles estavam fazendo lá no Egito, onde eles eram escravos. Hoje nós temos a tecnologia também, porém de uma outra forma. Hoje nós temos a tecnologia, que nós temos robôs hoje. E os robôs de hoje, eles fazem um monte de coisa. Eles falam, eles trabalham. O ser humano hoje, os sábios de hoje, os criadores desse robô de hoje, eles usam ele para quê? Para fazer o bem, para fazer cirurgias, para montar qualquer coisa que for fazer. Por exemplo, nos carros, robôs que fazem carros, os carros que andam sozinho, que você conversa com eles, o seu celular, tudo isso faz parte da tecnologia avançada. Essa tecnologia está mostrando para nós o quê? Ela está mostrando para nós que as energias, porque aqui nós vimos que o bezerro de ouro era energia concentrada, energias quânticas. O robozinho de hoje, ele trabalha com o quê? Com energia, né? Então é símbolo também da energia. Nós temos a energia, então essa energia que hoje nós podemos chamar de metafísica, mas nós temos a energia quântica, a energia do Criador, né? Essa luz que projeta essa realidade que nós vemos aqui, ela está também nesse robozinho aqui, tá? Ela está mostrando que através de todos os nossos robôs que nós estamos hoje vivendo com eles, né, nessa realidade, essa tecnologia atual hoje, existe um código-fonte onde eles estão sendo ligados a esse código-fonte, recebendo essas informações para que eles atuem nos nossos dias hoje. Esse código-fonte, na realidade quântica do Criador, a macrocriação, esse Criador, ele é para nós o código-fonte que projeta esse mundo que podemos chamar de micro, né, que nós somos parte dele, a grande consciência quântica projetando aqui esses avatares, esses hologramas que somos nós aqui, através do que? Dessa energia. Daí podemos chamar assim que a energia quântica do Criador é uma energia refinada, uma energia polida, e nós temos então esse símbolo do passado e o presente. Lá que eles viam então de uma forma, achavam que era algo que estava sendo para eles um Deus, eles estavam adorando aquilo, mas na verdade era um simbolismo da nossa tecnologia de hoje, que nós estamos, e essa tecnologia de hoje que nós estamos tendo ela e vivendo com ela, é uma referência para nós sabermos quem é o Criador. Certo dia alguém me perguntou, mas quem é o Criador? O Criador, ele está se manifestando em nós, no mundo em que nós estamos, à nossa volta, tudo que nós estamos usando. Estou falando aqui, você está ouvindo aí dias depois, por exemplo, hoje é 31 de dezembro, daqui a pouco vocês vão ouvir fogos, estou gravando, porém vocês vão ouvir dias, meses, anos depois, até que esse vídeo esteja no ar aí para vocês, no YouTube. Por quê? Por causa dessa energia quântica, esse sistema de tecnologia que representa o quê? Representa para nós o Criador, que tem o seu código-fonte lá em cima. Ele é o código-fonte e nós estamos ligados nesse código-fonte. Tudo é sombra, tudo é representação, o macro e o micro. Nós temos essa representação. Então, a tecnologia, ela está mostrando para nós quem nós somos
E quem é o Criador? Tudo é o uno, tudo é o todo, porém nós temos uma percepção desse mundo nessa realidade física projetado por nossa mente, mas que vem da luz do Criador que está projetando aqui, tá? Um exemplo disso, nós estamos aqui nesse mundo e temos aí uma semente, por exemplo. Uma semente de uma planta que seja, ela tem em seu DNA quântico todas as informações de uma árvore. Vamos pegar a semente de uma laranjeira, por exemplo. Ela tem ali, dentro daquela semente minúscula, ela tem ali o DNA do caule, das raízes, das folhas, do fruto, né, da flor. Ela tem o DNA de uma enorme árvore física. Porém, enquanto é semente, essas informações elas estão apenas quanticamente dentro daquela semente. E nesse mundo nosso aqui, essa representação é a mesma coisa. Todas as informações genéticas e quânticas do Criador, elas estão no pensamento do Criador. Porém, ele está projetando esse pensamento aqui nesse mundo e ele está se manifestando. É como se a semente estivesse germinando e agora se transformando numa árvore. Então aqui esse mundo físico, ele é a germinação da semente que está no pensamento do Criador e que nós, como somos parte desse pensamento, vemos assim como ele vê. Nós vemos esse mundo, o Criador vê a imagem projetada de sua mente e ele diz que é bom. E nós vemos esse mundo e às vezes somos ingratos e dizemos que não é bom. Porém, nós temos que entender as coisas com o pensamento do Criador. Por isso o Criador nos colocou nesse jardim do Éden, nesse jardim da inocência, e nós fomos expulsos para quê? Para que nós possamos perceber todas essas informações que está dentro da mente do Criador. Então nós somos expulsos, passamos então pela zona do medo, aprendizado, vamos perceber essas coisas e aí crescer e ser como ele é onisciente. Todo esse processo da realidade física que nós vemos hoje, nós vamos conseguir sair dessas zonas aqui, entrar na zona do crescimento, a partir do momento que a nossa consciência ela se expande. Então, ela sai do zero e vai crescendo. Ela vai rumo ao infinito. Nós, professor Akio já disse uma frase assim, que nós vamos ter a nossa consciência expandida através do estudo. Então, conforme o tanto que estudamos, né, conforme o quanto nós vamos buscar de sabedoria, vamos tendo o conhecimento e vamos entendendo as coisas. Então, a nossa expansão da consciência é medida através do quanto estudamos e tentamos entender as coisas que existem nesse mundo físico. Por isso, nós estamos agora estudando o passado nosso para nós vermos o nosso futuro. Nós tentarmos entender um pouco mais do nosso futuro. Mas o nosso futuro, nós vamos criando ele a cada dia através do conhecimento do passado que nós temos. E esse conhecimento do passado não são apenas os dias, os números de dias de nossa vida. São os números de dia da humanidade. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.